de Atos. Nós estamos caminhando nesse livro, fechando já o livro de Atos. Abre aí no capítulo 16, nós vamos começar aqui, na verdade, o capítulo 15, a partir do verso 36. Nós vamos estar aqui na segunda viagem de Paulo, pelo Império Romano, né? Aquela região geográfica do Império Romano. Irmãos, essa manhã eu estava pensando num fato, né? A gente, viagem missionária, né? Essa questão, eu estava pensando hoje de manhã, não é? E, na verdade, não é? A palavra missão e missionários não existe na Escritura. Não tem. Se você procurar na Bíblia, no Novo Testamento, alguma referência a essa palavra, você não vai encontrar. Você não encontra nem missionário e nem missão. Não é? E é interessante que a gente observando aqui o percurso de Paulo após a sua conversão, né, sobre o Império Romano, a gente vai observar que Paulo cumpre um mandamento de Deus. Lá em Mateus, no final do capítulo de Mateus, quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, conforme eu vos ensinei. Então a gente vê que aquilo ali é uma atitude de Paulo ir, não só de Paulo, como da igreja, né? Você não vê ali, eu vou convocar missionários, vocês vão fazer missões, não tem nada disso. Então, essa palavra missionário e missões, ela foi colocada pela teologia para facilitar mais o entendimento do avanço da igreja e do papel da igreja no mundo. Não é? Mas, na verdade, irmãos, quando você fala assim, a igreja vai receber o missionário fulano de tal. Então, o que é que acontece aí nessa situação? A gente vai reduzir demais a missão da igreja a uma só pessoa. Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo? Eu não sou contra essa terminologia, mas a questão é, a gente não pode reduzir, não é, o papel da igreja na cooperação com o Espírito Santo de avançar com o evangelho no mundo. Esse é o ponto fundamental do que Paulo está trazendo aqui para a gente. Não é? Paulo não é um missionário. Ele é um cooperador, junto com outros cooperadores. A gente vai ver aqui que ele já tem Barnabé, teve João Marcos, depois João Marcos volta lá na frente. Nós vamos ver aqui hoje Timóteo entrando também nesse grupo de cooperadores com Paulo. Quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, a gente vai ver que a quantidade de cooperadores aumentam demais. E Paulo não fala ali nenhuma vez que são missionários dele, ou da igreja, ou de quem quer que seja. Porque essa é a palavra correta. Então, quando o missionário chega aqui, irmãos, ele não chega aqui sozinho para uma missão, não é, em qualquer região do mundo. Ele está cooperando e sendo cooperado por aqueles que estão enviando ele. Vocês estão me entendendo? Ele está cooperando com o crescimento da igreja e sendo enviado por cooperadores que apoiam, né, essa cooperação dele em ir e levar o evangelho de Deus, né, sobre a face da terra. Então, eu acho que é reduzir demais, né, o missionário, né? Então parece que a gente isola tudo que está externamente a ele e põe o foco só nele, quando não é. Quando o missionário chega aqui, irmãos, ou um cooperador, né, você pode usar, ele não está sozinho, ele tem por trás dele todo um povo, não é, que ora, que coopera, que motiva, não é? Então ele não está sozinho em sua tarefa de levar o evangelho a outras nações, ou seja, lá onde for. Ele tem uma igreja por trás, ele tem irmãos orando por ele. Vocês estão entendendo? Então ele é um cooperador para o crescimento do evangelho de Deus na face da terra. Deu para entender ou não? Então veja só. Então quando nós vemos aqui essas viagens de Paulo, né, viagens missionárias, né, o fato aqui é porque é uma missão, e a missão aqui é pregar o evangelho, né? Nesse contexto aí, né, ela está correta a gente dizer isso. Há uma missão desse cooperador, né, de Deus e da igreja em ir e levar o evangelho a essas nações que não conhecem a palavra do Senhor, não conhecem o evangelho de Cristo.
É interessante também a gente observar que em todas as viagens de Paulo, né, em todas elas, sem exceção, o primeiro lugar que ele ia eram as sinagogas. Então, isso é algo também que para a gente começar a pensar. Ora, então, existiam sinagogas nessas regiões? Existiam. Como é que surgiu essas sinagogas? A partir dos cativeiros, correto. Surgiram ali, que ninguém usava mais o templo, né? O templo estava destruído, então surgem as sinagogas com o mesmo propósito que deveria haver no templo. Os judeus deveriam espalhar a mensagem do Senhor sobre toda a terra. Então, as sinagogas assumem esse papel de onde tiver judeu, havia sinagoga e havia ali a pregação da lei de Moisés ali, da lei de Deus, nessa perspectiva. Então, quando Paulo chega nessas cidades aí, o primeiro lugar que ele vai são as sinagogas. Por quê? Paulo era um fariseu. Paulo era um judeu. Era um judeu, gente, conhecedor da lei de Moisés, conhecedor de tudo. E não só isso, capacitado por Gamaliel, que era o top, não é, da teologia daquela época. Né? Ele foi instruído, né? Naquela época não tinha seminários, não tinha universidades teológicas, né? Mas tinham mestres específicos que capacitavam seus discípulos para a tarefa, né, da expansão, não é, do reino de Deus naquele contexto. Então Paulo foi capacitado por Gamaliel, ele era judeu. Ele era judeu fariseu, ainda tinha isso, que eram mais radicais ainda, né? Então, quando Paulo chega nessas cidades assim que ele não vai à toa, irmãos. Ele não vai assim, vamos aventurar aqui. Ele não vai com esse espírito, nem com essa direção. Ele vai justamente para o lugar certo. Ele vai para a sinagoga, ele vai pregar ali a palavra de Deus, que ali era pregada a Escritura, ainda não tinha o Novo Testamento pronto, mas ele abria ali as Escrituras, ele abria ali a lei de Moisés e trazia na lei de Moisés a graça e a revelação de Cristo. Porque a lei sempre apontou para isso. Então ele trazia essa hermenêutica correta da interpretação e da aplicação da lei. E a partir dali, não é, muitos judeus se convertiam à palavra de Paulo, e outros não, outros se revoltavam e queriam matá-lo. Então, essa era a sua estratégia, não é? Em algo já estabelecido por Deus, né? Eu acho isso muito interessante, né? Para a gente não pensar que fazer missões é algo assim, é como os bandeirantes aqui na Show do Brasil, vamos desbravar, não é? Esse interior adentro aí, atrás de ouro, atrás de prata, seja lá do que for. Não é isso. Não funciona assim. Existe todo um contexto já preparado, né, antecipadamente, para que esses missionários, para que esses cooperadores de Deus estejam nesses locais. Não é? Isso é muito interessante, irmãos. Logicamente que nesses países onde o evangelho era realmente, não havia nenhuma sinagoga, aí sim, aí era realmente era um desbravar, como aqui na América, né, como na África, não é, como também parte da Europa, mas se bem que o Império Romano ele chega até a Alemanha, de tão grande que era. Então, nessa extensão desse império, né, haviam judeus espalhados por aí, em todo canto. Não havia ainda aqui na América do Sul, na América do Norte, e nem se bem que na África já havia também, que ali é próximo, né, ali do Egito, né. Então, quando nós entramos aqui na terceira viagem missionária de Paulo, a gente vai ver um crescimento geográfico da expansão do Evangelho. A primeira viagem missionária de Paulo é uma viagem mais curta, menor. Mas a segunda, ele já amplia, né, o espaço geográfico e chega até a Macedônia, não é? Que aqui na Macedônia a gente vê aqui, está lá, bem lá no extremo, não é? No extremo, né, de quem sobe norte e de quem desce sul, ali da Europa, né? Ali da Europa, né? Então ele chega lá. E no capítulo 15, do verso 38 em diante, Paulo começa a sua segunda viagem missionária. Qual é a sua intenção? Não é? Qual o seu propósito aí? Levar o Evangelho de Jesus Cristo, levar a salvação, levar a redenção de Deus. É também interessante a gente observar, irmãos, que a Escritura ela é fundamentada em 4 pilares, claros, assim. Todo o tempo isso está sendo revelado. Criação, queda, redenção e a exaltação de Cristo. Então, a Escritura, ela tem esses 4 fundamentos básicos. Aonde você for na Escritura, em qualquer livro que você abrir para ler, para estudar, você vai ver isso revelado. A criação,
a queda, a redenção e a exaltação de Cristo, não é? Então, Paulo, quando sai nas suas viagens para pregar o Evangelho, ele vai falar justamente desses 4 pilares da Escritura. Interessante isso aqui, né? Ele não vai assim, sem nada pronto. Não vai. Ele foi capacitado diretamente por Cristo, né? Isso está lá no livro de Atos, né? No começo, quando ele se converte, né? Ele recebe muita coisa diretamente do Senhor. E como também recebe também dos apóstolos depois, não é? Mas o fato é que o conteúdo, né, teológico de Paulo, né, são as Escrituras, e essa revelação, né, Deus criou todas as coisas, o homem pecou, Deus enviou Jesus Cristo como Redentor, ele morreu, ressuscitou e foi exaltado, né, e derramou toda a autoridade sobre a igreja para que a igreja continue levando adiante a sua pregação. Né? A igreja aqui, eu falo aqui, os apóstolos, né, os pais apostólicos, e consequentemente depois, não é, a igreja de um modo geral. Então, Paulo começa assim, Atos 16, não é? Vamos pegar aqui a partir do verso 1, não é? A partir do verso 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Primeira coisa que Paulo tem aqui, a preocupação com as igrejas. Ele quer saber como é que a igreja está caminhando. Ele foi, pregou, fundou igrejas e voltou. Agora ele quer voltar, ele quer retornar para ver como é que essas igrejas estão. Barnabé queria levar também João aqui é João Marcos, né, o autor do Evangelho de Marcos, né, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, nos acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Está ali, ó. Ali no Oriente, né? Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, veja só aqui, olha só que coisa interessante aqui. Aqui uma desavença entre Paulo e Barnabé. Olha, Barnabé era tido como o homem da consolação, o consolador, né? Então, era aquele que tinha um espírito manso, tranquilo, consolador. Então, aqui é uma desavença grande. Por quê? Porque Marcos era sobrinho de Barnabé. E na primeira viagem missionária, Marcos bateu fofo, não suportou, voltou. E agora, na segunda viagem, Barnabé quer levar Marcos junto e Paulo se nega a levar. Então, a gente vê aqui o caráter também de Paulo aqui, né? Firme, forte, uma personalidade muito forte e que não aceitava a desistência de ninguém. E ele não leva. Então, eles, por causa de João Marcos, há uma separação aqui de Paulo e Barnabé. Irmãos, isso aqui é importantíssimo aqui no contexto de Atos. Hein? Você fez assim? Então, isso aqui é importantíssimo no contexto de Atos. Por quê, irmãos? Porque, olha, é interessante a gente pensar, não é, de certa forma, que algumas divisões nas igrejas são saudáveis. São saudáveis. Não é? São saudáveis. Quando é que uma divisão na igreja é saudável? Quando ela começa um trabalho em tal lugar, e muita gente aqui da igreja mora lá perto, e o pastor diz assim, quem mora lá, por aquela região, não precisa mais vir aqui, fica lá, e o pastor fulano de tal vai agora estar lá. Então a igreja o quê? Dividiu. Houve uma divisão saudável. Não é? A igreja multiplicou. A igreja está em outro local e os irmãos que frequentavam aqui não vêm mais, porque agora moram próximo de lá e vão frequentar a igreja de lá. Isso é saudável no processo da expansão do reino de Deus por meio da sua igreja. O que acontece aqui em Paulo e Barnabé é praticamente isso. A partir de uma desavença pessoal, por causa de João Marcos, né, os dois homens saem para campos diferentes. Então há uma expansão, né, do avanço da igreja. Aqui não fala que ficaram intrigados, que ficaram brigados. O texto não fala isso. Fala que houve Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, e não os acompanhando no trabalho. Então houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se.
Então, houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, mas não provocou inimizade. Foi uma desavença que houve o quê? Você vai para um lugar e eu vou para outro. Perfeito isso aqui. Perfeito, né? Então, Paulo tendo escolhido Silas, então escolheu um outro companheiro aqui, então você vê que ele não está sozinho no seu trabalho aqui, há companheiros com ele, há ajudadores, há cooperadores com ele, né? E eles partem para a região eles vão para Síria e Cilícia, né? Onde é que está ali Síria e Cilícia? Você consigo ver aí? Não está. Mas está lá em cima, né? Está a partir de Chipre ali, Síria e Cilícia, né? Então, capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, né? Ali está Derbe e Listra ali, né? Listra está ali, ó, Derbe. Então, Barnabé ficou em Chipre e Paulo subiu ali, ó, Derbe e Listra, né? Estavam por ali. Havia um discípulo chamado Timóteo. Então, olha só. Paulo vai pescar outro companheiro, outro cooperador, Timóteo. Aqui surge o ministério de Timóteo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Quem foi que discipulou Timóteo? Já parou para pensar? Foi Paulo? Não. Paulo não conhecia. Paulo nunca tinha ido lá por essa região aí. Não conhecia. Não é? Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, quem discipulou Timóteo? A sua mãe. Filho de uma judia crente. Olha só. Olha que coisa. Irmãos, quem foi que pregou o evangelho para essa mulher? A palavra também aqui não está dizendo quem foi. Mas Timóteo foi discipulado em sua própria casa. Em sua própria casa. E era um casamento misto. Isso para o judeu era um terror. Ninguém aceitava isso. O judeu não aceitava jamais essa miscigenação. O judeu lá de Jerusalém. É tanto que Samaria, não é? Eles tinham como povo de segunda categoria. Por quê? Porque se misturaram com outros povos, os samaritanos. Por isso que o judeu odiava os samaritanos, né? Queriam exterminá-los do mapa, por causa disso. Aqui, esse caso aqui, era uma mulher, crente judia, casada com um grego. Então, veja só, para o judaísmo, isso era inadmissível. Era inadmissível. Não poderia ver. E ela era uma judia crente, olha só. Então, a gente vê que a graça de Deus já alcançou o coração dessa mulher. E essa mãe foi quem discipulou o seu filho, né? Os irmãos em Listas e Icônio davam bom testemunho dele. De quem? De Timóteo. Olha só, ele já estava envolvido no trabalho da igreja. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Olha só. Então, Paulo chama Timóteo. Timóteo aceita o desafio. Irmãos, quem é Timóteo? Quem é Timóteo? Qual o perfil, né, de Timóteo? Era um super crente? Era um cara forte, atlético, poderoso? Né? Irmãos, Timóteo era a pessoa, talvez, dos cooperadores de Paulo, o mais frágil, o mais debilitado, o mais, eu digo assim, eu não diria sem experiência, né? Mas diga assim, aquele que você não dá nada por ele. Timóteo era frágil, era doente, né? Tinha problemas sérios de estômago, era tímido, era envergonhado, não é? Você está vendo que Deus não vai fazer, não faz acepção de pessoas, contanto que você esteja disposto aí. Esse é o chamado de Timóteo aqui. Deus usando Paulo para isso. Irmãos, Timóteo era um jovem completamente debilitado, fisicamente falando e emocionalmente falando. Ele não tinha estrutura humanamente falando, para dirigir uma igreja e seguir um avanço missionário como esse aqui. Mas Deus não está preocupado com isso, irmãos, porque Deus vai capacitando as pessoas para o propósito que Ele tem sobre cada uma delas, independentemente da sua condição emocional, física, moral, não importa. Não tem ninguém perfeito na face da terra. Não existe ninguém perfeito. Deus chama realmente as pessoas pecadoras
não é? Restaura essas pessoas, não é? E discipula essas pessoas para o propósito que ele quer com elas. Isso deve nos dar uma alegria muito grande, muito grande. Porque ninguém é sem valor, ou sem valor não, ninguém é. Eu não posso chegar assim dentro de Deus e dizer, mas Senhor, eu era muito frágil, eu não tinha como fazer as coisas. Você é indesculpável com relação a isso. Todo mundo é. Porque Deus lhe chamou. Deus lhe chamou, irmãos. Deus lhe vocacionou. Esse é o ponto aqui. E Paulo entendeu isso quando viu o testemunho de Timóteo, quando viu o seu serviço, o seu trabalho na igreja. Por isso que digo, você vai comigo. Agora, há um fato aqui que a gente fica assim, mas por que, se Paulo era o pregador da graça de Deus para os gentios, por que Paulo teve que circuncidar Timóteo? É uma boa pergunta. Por que Timóteo teve que passar por esse rito já adulto? Quando é criança é muito bom, né? Mas quando é adulto a coisa é mais complicada, né? Para você ter a experiência da circuncisão. Por que Paulo fez isso? Como é que vocês responderiam isso? Hein? Sim, então, isso quer dizer o quê? Para poder estar onde? Agora você chegou. Para que Paulo entrasse com Timóteo nas sinagogas, era necessário que ele estivesse circuncidado. Você está vendo que como é interessante, como Paulo usa essas ferramentas, não é, para alcançar, né, o seu povo, a sua nação. Paulo não se revoltou com isso. Não, eu vou me revoltar porque a graça é isso, a graça é aquilo, eu não aceito tal. Não tem nada disso, irmãos. Nada disso. Ele se fez forte com os fortes, fracos com os fracos, para alcançar a todos. Esse aqui é isso que ele faz, fazendo fortes com os fortes aqui, por causa do judaísmo e da sua estratégia de entrar nas sinagogas para pregar o evangelho. E o povo lá sabia que ele era filho de pai grego. Então, e ele não era circuncidado. Por causa disso. Por causa dessa miscigenação. Né? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Lá no capítulo 15, né? No primeiro concílio da igreja. Para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Olha só isso aqui, irmãos. Olha só que simplesmente com a pregação do evangelho, mais nada. Mais nada. Dia a dia, né, as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentava em números. Irmãos, quem edifica a igreja? É Paulo, é Timóteo, é Barnabé, é João Marcos? Eles são ferramentas para a edificação da igreja. Eu concordo se você pensa assim, como aqui, por exemplo. Nós somos ferramentas de Deus para a edificação da sua igreja, mas o mover, quem traz esses crentes, irmãos, não é porque o pastor tem uma boa oratória, uma boa pregação, não tem nada disso, irmãos. Quem traz é Deus, irmãos. Quem quebranta o coração, quem convence o pecador, quem leva os irmãos ao entendimento da Escritura e o seu compromisso com o Senhor, é o próprio Cristo, é o próprio Deus fazendo isso. Não é? Verso 6. E percorreram a região de Frígio-Gálata. Estão lá em cima, né? A região Frígio-Gálata. Estou sem a... Não sei se está aqui, tá não. Vamos lá. Tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então veja só. Percorriam a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ora, como é que pode isso? O Senhor não quer que o evangelho se expanda por todo mundo? E como é que eles são proibidos de pregar na Ásia? Você não questiona esse texto, não? Eu questiono. Um questionamento saudável diante de Deus. Mas, Senhor, por que o Senhor proibiu isso aqui?
Se o seu manda pregar, o evangelho por todo o mundo. Por que o Senhor proibiu Paulo e Timóteo e Silas de pregarem na Ásia? Qual o propósito aqui? O que é que está havendo aqui? Não é uma pergunta interessante? Não é? Mas a gente acha que não. Que tem que passar por cima, tem que ir, porque as coisas não são assim, irmãos. Não são assim. Sabe? As coisas não são assim. A gente tem que testemunhar, tem. Mas tem hora que Deus manda a gente ficar calado. Né? Ficar calado e... Né? Ele tem outros propósitos aqui, né? Com isso aqui. O que vai acontecer aqui? Por que Deus proibiu, né? O Espírito Santo proibiu, né, deles irem para a Ásia? Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus não permitiu. Então, eles tentaram ir e mais uma vez o Espírito aqui disse que não, vocês não vão. Vocês não vão para lá. Vocês não vão. Né? E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Qual era aqui o propósito de Deus, irmãos? Não era ainda a Ásia, nem Bitínia, não é? E nem Troade. O cara que Deus queria aqui, que Paulo fosse para onde? Para a Macedônia. Lá em cima. Olha lá. Paulo estava ali, ó, Icônio, Pisídia, Troade, não é? Eles queriam ir para a Ásia, não. Para lá, não, vocês vão para a Macedônia, lá em cima, para o mundo grego. O mundo grego, Filipos, né? Filipos da Macedônia, né? A cidade construída por ele, né? É onde Paulo vai parar. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar ali o Evangelho. Olha só. Então, o que eles concluíram? Não é o momento de ir para cá agora, é de ir para cá. Vamos lá, vamos lá. É interessante, irmãos, a gente também observar aqui que, nesse contexto aqui, né, Deus, né, faz com que Paulo tenha uma visão das coisas. Por que isso aqui? Por que, irmãos? Porque naquele contexto era necessário ainda, não é, essa manifestação de Deus, né, no coração dos seus servos. Né? Paulo vai, porque teve uma visão, né, e isso foi uma coisa confirmada, né, quando ele chega lá em Filipos. Né? Mas hoje em dia, nós não precisamos mais disso, de ter esse tipo de visão. Não é você missionário quando Deus me falar por sonho e por visões. As coisas não funcionam mais assim. Não funcionam mais assim. Não é necessário mais isso. Por quê? Porque toda a Escritura está escrita, toda a verdade de Deus está revelada nessa Escritura. E o seu chamado e a sua vocação vem a partir do momento que você começa, né, a comungar com a Escritura de Deus, com a sua palavra. Você começa a estudar, a entender, a buscar, né, a perceber, e aí Deus começa, né, a falar ao seu coração, lhe dando as convicções, né, para a sua vida ministerial. Aí a outra pergunta: todo mundo tem que ser missionário, irmãos, na igreja? Todo mundo tem que ir pregar o Evangelho? Tem, correto. Todo mundo tem. Mas todo mundo tem que ir para a África? Não. Todo mundo tem que ir para a Macedônia? Não. Todo mundo tem que ir para o mundo árabe, o mundo muçulmano? Não. Não. As coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Mas como é que eu exerço, né, o meu chamado missionário? Da forma mais saudável possível. Dentro da sua profissão. É isso, irmão. Isso foi que a reforma trouxe para mim e para você. A visão reformada, ela aponta justamente isso. Não é? A necessidade da igreja ir para esses lugares existem. Mas são chamados ainda específicos. Mas qual é o grande chamado? Deus te capacitou com uma profissão, seja lá qual for, lícita, e é a partir dela que você vai testemunhar o Evangelho de Cristo. Se nesse processo Deus colocar no seu coração você para ir para uma nação, aí já é outra história, mas você está no processo. Você não estava ausente do processo. Você não estava sentado só no banco da igreja, não. Você estava se movimentando, usando, né, os seus dons, os seus talentos para testemunhar a Cristo.
E é assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Dia 7 de novembro nós vamos ter aqui uma missionária, uma cooperadora do Evangelho, que está indo para o mundo, está indo para o mundo, está indo para os refugiados kurdistãos, os curdos, está indo para os curdos. Ela já é aposentada, veja só, ela não tem 30, 25 anos nem 40, ela deve ter mais ou deve ter minha idade ou mais. Eu conversei com ela. Mas como é que começou essa coisa no coração dela? Ela é formada em enfermagem. Começou a partir da sua profissão, se envolvendo com a sua profissão, em misericórdia e socorro dos outros. E aí ela começou a se envolver com missões. E já teve vários anos na Europa, já teve vários anos com os refugiados lá da guerra da Síria, não é? Ali daquela região ali em cima, não é? E voltou para o Brasil e agora está indo para os refugiados curdos. Mas como é que ela entrou nessa região aí? Por meio da sua profissão. Por meio da sua profissão. Não é? Então, é interessante que aqueles que se dispõem a fazer missões na igreja, os jovens, façam um curso universitário, que tenha esse alcance também, nessa perspectiva. Não é? Porque você vai usar isso para entrar nesses países e ministrar a palavra de Deus. Eu tenho um colega americano, né, chamado Lourenço, ele é técnico de construção, né, ele é formado nisso. E ele passou vários anos nas Filipinas, país muçulmano assim, uma perseguição severa, usando a profissão dele e como professor de inglês, lá nas Filipinas, para levar o Evangelho de Deus para o povo de lá. Ele disse que alcançou muitas orações, muita gente foi alcançada por ele. Hoje ele voltou, está nos Estados Unidos, né? Ele está lá, mas ele usou a profissão dele. Então o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo é um profissional, não é um profissional? É. Ele faz o quê? Qual é a profissão de Paulo? Hã? Ele é construtor de tendas. Não é? É interessante isso, né? Para aquele contexto, era uma profissão altamente tecnológica e atual. Ele fazia tendas e vendia suas tendas. Para os beduínos, as pessoas que lá, era comum isso, naquelas viagens, você ter sua... Então, Paulo se mantinha, não é, fazendo tenda e ensinando também nas sinagogas. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos lá. Tendo, pois, navegado de Troade, foram diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Nápoles. Dali, fomos a Filipos, cidade da Macedônia, a primeira do distrito e colônia romana. Então, lá em cima era o Império Romano, e a Macedônia era dominada pelo Império Romano, né? A Grécia caiu sob o Império Romano, né? Está aqui. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Foi a igreja mais rápida que Paulo fundou. 15 dias, irmãos. Alguns defendem 15, outros defendem um mês. Mas o fato é que ele passou ali um tempo pequeno demais e fundou uma igreja ali. Mas vamos ver como é que isso começou. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha só. Como é que as coisas funcionam num avanço missionário? Através das orações. Isso aqui Paulo estava clamando ali a Deus, né, pela expansão do seu reino na face da terra ali. Eu entendo isso aqui dessa forma, né? O texto não fala, aqui é uma especulação minha, mas ele estava ali orando. Né? E assentando-nos quem? Paulo, Silas e Timóteo. Falamos às mulheres que haviam se reunido ali. As mulheres também estavam ali fazendo alguma coisa. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ora, ele está na Macedônia. Como é que essa mulher surgiu lá temente a Deus, irmãos? Vocês estão vendo como é que Deus move as coisas? Como é que Ele age? A gente não tem aqui registro, não é, de como essa mulher tinha temor de Deus no coração. Provavelmente por alguma sinagoga que tinha lá. Mas ela era gentia, ela era grega. Ela não era judia.
Temer a Deus nos escutava. Então, ela estava ouvindo Paulo pregar ali, Paulo anunciar o Evangelho. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, né, nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. Então aqui já é. Então a primeira pessoa que se converte, que Deus converte em Filipos é Lídia, essa mulher. E olha só, haviam ali muitas mulheres. Por que só Lídia converteu-se? E cadê as outras? Não ouviram Paulo pregar? Ouviram. Mas por que só Lídia, irmãos? Você está vendo como é o Evangelho? Aqui tem um princípio básico aqui. Um princípio básico aqui na pregação do Evangelho. Qual é o nosso papel? Pregar. Qual é o papel de Deus? Abrir os corações. Não cabe a nós, irmãos. Não cabe a nós abrir o coração de ninguém. Nós não temos esse poder, essa soberania, né, de pregar e esperar uma reação da pessoa por meio da minha pregação. Isso não vai acontecer. Nem cria essa expectativa. Porque é Deus quem abre. Agora, qual é o meio? A pregação da palavra. Por isso que é tão sério, irmãos. É tão sério, não é? A pregação da palavra. Você tem que pregar, irmão, dentro do contexto. Você tem que pregar conforme a Escritura está te mostrando e revelando, para você não encher de coisa que não existe. Porque isso deforma a pregação e deforma o entendimento dos ouvintes. Temos que ser fiéis à Escritura, ao que ela está dizendo. E estudar mesmo. Abrir o texto no grego, se for no Novo Testamento, abrir o texto no hebraico, ver a concordância gramatical, estudar os contextos, para poder você trazer uma mensagem o mais próximo possível dos originais, que já é um desafio imenso para a gente. Imenso. Aqui não falo que Paulo pregou. Está vendo o desafio do pregador? Para não ficar enchendo aqui de... Paulo falou sobre isso. Não está dizendo nada disso aqui. Fala que Paulo anunciou ali, pregou o Evangelho e pronto. E Deus abriu o seu entendimento, abriu o seu coração, abriu os seus olhos. E vai mais além. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Então, Paulo batizou não só ela, né? O Evangelho alcançou toda a sua casa. E ali começou a igreja, com uma família, com uma casa. Filipos. Primeira mulher que se converteu em Filipe, Lídia, né? Isso é muito famoso, né? Os pregadores pregam demais esse texto, falando sobre essa situação aqui. No verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha só. Essa mulher nunca viu Paulo, nunca viu Silas e Timóteo, nunca viu nenhum deles. Mas ela afirmava, porque ela tinha um espírito de adivinhação, olha só, que esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Essa mulher conhecia Deus aqui, irmão? Não, irmão. Conhecia Cristo? Não. E como é que isso acontece? O que está acontecendo aqui? É algo impactante aqui para mim e para você. Qual seria a sua resposta com uma situação como essa? Quem está agindo aqui? É o Espírito adivinhador? Ou é Deus usando essa mulher para apontar quem é Paulo e o que é que eles estão fazendo lá em Filipe? Então, eu não estou negando. A pergunta é, essa mulher... Ele disse, não, por que ela fala para cortar?
perguntam nos dias, então Paulo já disse, em nome de Jesus Cristo, ele que saia dela. Na mesma hora o Espírito saiu. Essa aqui foi a segunda mulher. Paulo foi contato, mas revisou essa mulher adivinhadora. Esdrúxulo, né? Na soberania de Deus. Tira a máscara, por favor. O quê? Tinha, porque olha o começo aqui que ele está dizendo. Então, vamos ver o que acontece aqui. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Adorávamos deuses romanos, né? Então a adivinhação fazia parte, né? Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-lo com varas. Aqui o juiz da cidade, né? Deram ouvido a quem? A esses homens, porque dava lucro e tudo mais. Então aqui é um conluio aqui político, né? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, olha só, além de estar na masmorra, estava com os pés ali presos. Este, recebendo tal ordem... por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, aqui é o segundo momento aqui, né? Vai ser aqui a segunda família convertida, a família do carcereiro. Olha que coisa bacana isso aqui. Irmãos, qual é o fato aqui que chama a nossa atenção aqui? É a mulher adivinhadora? Não. É o que ela está proclamando aqui? Pode ser. Mas o que é mais impactante aqui nesse contexto aqui, nesse fato aqui? Que deve chamar a nossa atenção aqui. É o impacto do Evangelho na vida das pessoas, de uma sociedade, quebrando o status quo, quebrando o establishment da política, da religiosidade e da economia. É o que está acontecendo aqui. Por uma atitude de uma libertação de uma mulher, olha o que aconteceu aqui. Quantas pessoas aqui foram atingidas, né, por esse fato aqui? Chegou até os magistrados isso aqui. Chegou até ao Supremo Tribunal Federal lá daquela região, podemos assim dizer. E foram condenados a levarem chicotadas e serem presos. Você está vendo o que é o impacto do Evangelho? O que ele provoca? Quando ele é pregado com genuinidade e com verdade, como ele abala as estruturas e como ele confronta as pessoas à verdade de Deus. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. Então, nós não somos imunes a esse tipo de perseguição. Não somos imunes, irmãos. Se você falar no seu trabalho, que você vive no meio aí, se você falar que você é um crente fiel, você vai sofrer perseguição de uma forma ou de outra. Você vai sofrer piada, chacota, você vai sofrer discriminação. É um tipo de perseguição que isso é vivido em nosso país. A nossa perseguição não chega a ser física,
Mas ela é moral, ela é intelectual, não é? Ela é econômica. Não é? Essa é a realidade. É o que o texto está colocando aqui. Quando nós nos posicionamos diante de certas realidades, né, como no caso aqui, não é? Contra a feitiçaria, contra o engano da idolatria, quando você se posiciona e você fala a verdade de Deus, né? O mundo lá, o mundo que ouve isso, que defende isso, vem em cima de você, contrário a você. Jesus diz a Paulo, ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. E nós começamos a ver isso aqui já agora. É a primeira vez que Paulo aqui é preso e é açoitado, ele e Silas. Aqui Timóteo não fala de Timóteo aqui, né? Mas provavelmente poderia até estar aqui com eles também. São açoitados, são chicoteados e lançados na masmorra com os pés no tronco. Olha só que situação difícil, não é? Como, Senhor? Eu sou teu servo, eu estou levando a tua palavra, a palavra de salvação, e eu estou passando por isso, eu não estou entendendo. Realmente você não está entendendo mesmo, não. Porque o que provocou toda essa tensão aqui sobre Paulo e Silas aqui foi a proclamação do Evangelho, não foi outra coisa. Não era porque Paulo era bonito, Silas era bonito, não tem nada disso aqui. Era o que eles falavam, o que eles pregavam, o que eles testemunhavam. E é interessante que o carcereiro despertou do sono, estava dormindo, estava bem preso, e vendo as portas abertas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Isso era um costume da milícia romana. Se eu perdesse os presos, que estão sob a minha custódia, eu era penado de morte. Eu era julgado, então por isso que ele quer se suicidar, ele quer se matar. Por causa da lei romana aqui, era do Império Romano, né? Mas Paulo gritou bem alto e disse, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Pô, irmãos, pensa numa penitenciária aqui, os crentes lá orando e tendo um terremoto, todo mundo sendo solto e as portas se abrindo, o que é que vai acontecer? Quem vai ficar? Provavelmente só os crentes, que todo mundo vai correr, vai embora. Mas aqui no caso, não. Ninguém fugiu. Eles oravam na prisão. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Irmãos, um terremoto na prisão. Como é que esse homem... O que aconteceu aqui para que esse homem entendesse o que estava acontecendo? Será que Paulo pregava na prisão para os presos? Provavelmente. Será que ele cantava louvores a Deus ali? Provavelmente. Será que ele orava em voz alta ali? Provavelmente. São especulações minhas, mas não tem como, a partir de um tremor de terra, né, o carcereiro chegar a essa conclusão. De que o que é necessário, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam. Essa promessa aqui, muitos pegam essa promessa aqui, famílias. Isso não é correto. Isso não é uma teologia saudável. Mas aqui, Paulo aqui falou e o carcereiro toda essa conversa, segundo família, e aí começa a igreja a partir das famílias, desses eventos miraculosos do Senhor Jesus Cristo, a partir de uma libertação de uma menina que dizia que Paulo e Barnabé anunciavam, eram servos de Deus Altíssimo, e anunciavam o caminho da salvação. O que aconteceu com o carcereiro? Ele entendeu o caminho da salvação, anunciado pela adivinha, né? Irmãos, Deus é soberano. A gente tem que entender isso.
Ele não aprova essas coisas. Ele não aprova adivinhação, ele não aprova idolatria, não aprova nada disso. Mas ele usa essas pessoas para os seus propósitos. E a gente não pode, né? A gente não pode se negar a isso. Você não vai aqui endossar, defender essa menina aqui e o que ela faz. Não, você não vai fazer isso. Mas às vezes Deus fala, irmão, pela boca dessas pessoas. Né? E tem falado muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Para mim e para você. Né? Então, nós começamos aqui apenas, né, nós ficamos aqui, ó, a conversão de Lídia em Filipos, Paulo açoitado e preso, a conversão do carcereiro, a perseguição em Tessalônica, Paulo prega em Atenas, Paulo em Corinto. Então, a gente vai nós estamos aqui na conversão do carcereiro, né? Então, Paulo e Silas são livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte... a conversão do carcereiro, né? Então, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa deles foram batizados. E então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Você está vendo como é que o Evangelho ele caminha na face da terra, ele cresce, né? Que não é o islamismo, não é o comunismo que vai bloquear, que vai proibir, que não vai permitir que o avanço da igreja pare. Não, irmãos, Deus vai usar, Deus usa de alguma forma as circunstâncias e muda a realidade, muda o que está acontecendo. Né? Irmãos, nós vamos parar por aqui, né? Já está na hora de nós terminarmos aqui, né? E que Deus nos abençoe